vereadores acompanharam mutirão de regularização fundiária. Água pública foi tema de audiência no Legislativo. CPI da Fernando Osório já tem presidente, relator e secretário. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Ontem à noite, no plenário do Legislativo, aconteceu audiência pública em defesa da água pública no município. A proposta foi do vereador Ivan Duarte. Conscientizar a população sobre o uso racional da água e alertar sobre as consequências que o serviço de abastecimento privado podem causar foram os principais focos do encontro. A audiência pública tem dois objetivos básicos. O primeiro é marcar o Dia Mundial da Água, um bem essencial à vida, algo que toma uma dimensão cada vez mais importante. E o segundo objetivo, além de enaltecer a importância da água, é discutir o nosso sistema de abastecimento da água, o nosso SANEP, Serviço Autárquico de Saneamento de Pelotas. O SANEP, embora não exista ninguém que diga claramente que ele possa ser privatizado, a gente sabe que essa possibilidade ela é real. Então, para discutir, para as pessoas se anteciparem esse debate, o que acontece quando um serviço é privado, por que ele tem que continuar público ou não tem que continuar, o que nós vamos fazer, qual é a situação do SANEP, isso tudo nós debatemos aqui e achamos de suma importância. Dentre os apontamentos em favor da água pública estão as altas tarifas aplicadas ao consumidor pelas empresas privadas e também os proveitos obtidos através de melhorias realizadas pelos poderes públicos. Manter esse serviço público, é muito importante se manter esse serviço público, principalmente depois dos investimentos que estão sendo feitos. Vem uma estação de tratamento de águas sendo construída a fundo perdido, uma estação de tratamento de esgotos, um coletor geral, que é uma obra muito grande. Todos esses investimentos públicos passarem para a iniciativa privada, para que uma empresa venha obter lucro. No SANEP não há lucro. Tudo que o SANEP arrecadar a mais tem que ser revertido em investimento para melhoria para a população. E a água continua sendo um bem essencial para a humanidade. E é um bem estratégico. Hoje, mais da metade dos países do mundo tem menos disponibilidade de água do que necessitam. E aqueles que dominarem a água nessas circunstâncias estarão com um poder muito grande. Por isso que eu sou daqueles que se alinham com a água pública. Os valores dos investimentos nos serviços de saneamento são muito altos. Então é necessário que nós tenhamos tarifas compatíveis, que nós tenhamos também tarifas sociais para aquela população que tem menos poder aquisitivo, enfim, que nós tenhamos condições de manter a sustentabilidade. Mas eu acho que, vamos dizer assim, a comunidade aqui haverá de encontrar um bom caminho para essa discussão. As dificuldades na manutenção e na execução dos serviços do SANEP também foram relatadas durante a audiência. A gente tinha no Departamento de Águas 5 retroescavadeiras há alguns anos atrás. Hoje só se tem uma. O serviço tem que ser feito a pá, muitas vezes, na maioria das vezes. Quando se vê o pessoal na volta do buraco lá, 3 pessoas, 2 olhando e um dentro trabalhando, é porque está sendo feito um revezamento. É impossível um trabalhador cavar sozinho ali 4, 5 metros. Por que o SANEP foi ficando sucateado durante todo esse tempo? Por que não foi feito nada antes a respeito disso? Após as manifestações, foram definidas ações para que a população possa participar das decisões que envolvem a privatização da água na cidade. O principal encaminhamento, acho que surgiu de uma sugestão do deputado Tarcísio, que veio aqui, é a gente colocar uma lei onde, caso algum governo queira colocar em apreciação, ou governo, ou parlamentar, ou político, ou empresa, enfim, a privatização, que ela seja acompanhada de uma consulta popular, ou através de um plebiscito, onde antes da votação o povo vai dizer se quer ou não, ou após, para dizer se o povo
aprova ou não aprova o que foi decidido entre o governo e o legislativo. E daqui a pouco, às 19h, acontece audiência pública no plenário da Casa para discutir o funcionamento das políticas de saúde mental em Pelotas. A proposta é do vereador Rafael Amaral. Nós temos que hoje fazer um amplo debate da saúde mental em Pelotas. O que fazer com uma pessoa com surto? Onde acompanhar alguém que tem um problema de saúde mental? O que fazer com esse cidadão? O que fazer com essa família? O que fazer alguém que está com surto do uso de drogas, que se encaminhou para o mundo das drogas? Fazer o quê? E esse é o amplo debate. Então, hoje nós estamos aqui fazendo um debate, mas não um debate político, um debate de tentar ajudar. Temos que fortalecer nossos CAPs e fortalecer toda a nossa atenção da Unidade Básicas de Saúde para encaminhar para essas pessoas que têm esse trabalho voluntário e também profissional que ajudam muitas pessoas. Então, acho que hoje na Câmara de Vereadores vai dar um grande exemplo do debate da saúde mental em Pelotas e na região. No final da semana passada, vereadores da Casa estiveram na Escola Luiz Carlos Correia, na Guabiroba, para acompanharem o mutirão de regularização fundiária promovido pelo governo do estado. 6.000 famílias encontram-se atualmente em situação irregular nas coabs da cidade. A ação serviu para organizar os documentos que comprovam as residências para que possam ser emitidas as escrituras para os proprietários. Nós temos a Coab Guabiroba, onde nós estamos hoje aqui nessa escola. Nós temos os apartamentos do Pestano, tem a Salgado Filho, tem a Coab 2, tem a Coab Terras Altas. Quantos empreendimentos da Coab? A Coab, ao longo dos anos, fez esses empreendimentos, mas no registro de imóveis permanecia em nome da Coab. Então, a Coab fez um convênio com o serviço notarial, com o serviço registral e a Coab para providenciar as escrituras definitivas em nome desses mutuários. Porque ao longo dos anos, esses mutuários passavam esses apartamentos através desses contratos de gaveta. E esse mutirão da regularização vai servir para isso, que as pessoas venham a esses mutirões e apresentem todos esses contratos que vai manter esse elo de ligação entre o primeiro mutuário e a pessoa que está na posse. Então nós estamos vindo até as comunidades com a equipe técnica da Secretaria de Habitação, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, que é uma parceria muito importante. Por quê? Porque aqueles que nós não conseguimos tecnicamente encaminhar para o cartório, os contratos de gaveta, o que é herança, as pessoas que têm compras por recibo, muitos desses documentos nós mesmos, nossa equipe consegue analisar e encaminhar para o cartório para fazer a escritura em nome do atual ocupante. Mas tem alguns casos que as pessoas não têm a documentação completa. Então nós estamos com a Defensoria Pública entrando com ações de uso capião ou alguma outra ação que seja pertinente ao caso. Tem os casos de alguns que precisam fazer inventário, outros divórcio, enfim. E todos os casos que a gente não consegue tecnicamente regularizar, a Defensoria resolve. O presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, e os vereadores Marcola e Antônio Pérez estiveram presentes na atividade e ressaltaram que a habitação sempre vai receber uma atenção especial do Poder Legislativo. Importante porque a regularização, é lutar pela moradia. Então as famílias que estão aqui há anos moram em casas que são da nossa Coab RS e o governo do estado vem para dar o termo de posse tão esperado. Então nós estamos aqui para ajudar e parabenizar o governo por esse importante programa. Então a Câmara de Vereadores, está nessa campanha, de participar desses mutirões para regularizar. Mas essa campanha segue, junto com os cartórios, e o nosso gabinete do vereador Antônio Pérez está à disposição da comunidade para prestar todos os esclarecimentos. Na oportunidade, a Câmara Municipal estabeleceu uma parceria com os representantes do governo do estado para servir como posto de cadastro para aqueles que ainda não puderam se inscrever no programa. É uma bandeira que a Câmara tem trabalhado bastante, a regulação fundiária, a regulação dos imóveis, e nós estamos apoiando esse movimento do governo do estado e vamos ser parceiros, inclusive, para continuar esse trabalho que não for feito hoje, nas próximas semanas, lá na Câmara, através de um convênio que nós vamos fazer com o governo,
para que a gente possa suprir essa necessidade que tem os pelotenses de regularizar seus imóveis. As pessoas que não tiveram a oportunidade de vir durante esses 2 dias do mutirão, nós iremos assinar um termo de convênio entre a Câmara de Vereadores e o Governo do Estado para que a população possa procurar a Câmara e a Câmara irá ajudar a regularizar. Podemos fazer orientação por telefone lá da Secretaria de Habitação do Estado, que é 51 prefixo 3288-4600. As pessoas podem ligar para nós, que a gente, na medida do possível, orienta. A Defensoria Pública tem um escritório aqui no centro de Pelotas, pode procurar a Defensoria. E também hoje aqui, com a presença de alguns vereadores, nós estabelecemos uma parceria com a Câmara de Vereadores, que vai estar nos visitando lá na primeira semana de abril e abrindo um caminho lá na Câmara de Vereadores para receber as pessoas que queiram encaminhar a documentação para nós. Confira no próximo bloco a eleição do presidente, relator e secretário da CPI da Fernando Osório. Nós já voltamos, fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito de participar do governo, de ter acesso ao serviço público e de eleger livremente seus representantes. Direitos humanos é respeitar e valorizar a diversidade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Na manhã de hoje, a sessão plenária foi suspensa para que fossem eleitos os vereadores para assumirem os cargos da CPI da Fernando Osório. O PT vai ficar com 2 funções. O vereador Marcos Ferreira é o presidente e o vereador Ivan Duarte é o secretário. Já a relatoria fica sob a responsabilidade do vereador Marcos Cunha. Na próxima quarta-feira já teremos a primeira reunião oficial da comissão. E aí a nossa ideia é primeiro se apropriar bem do tema, vamos analisar toda a documentação. Só após todos os vereadores terem conhecimento de tudo que aconteceu naquela obra que está com problema, são 8,5 milhões de reais, e o povo da nossa cidade que vai pagar, só após tudo isso iremos chamar os primeiros depoentes à comissão. No Cidade Reclama de hoje, os moradores relatam a falta de manutenção por parte do poder público em uma localidade do centro. Os alagamentos são constantes na rua Barão de Mauá.
estamos aqui na rua Barão de Mauá, que sofre principalmente nos dias chuvosos. A água cai da 15 de novembro e alaga a casa dos moradores. A água correndo, dia de chuva, fica a rua toda alagada, entra para os pátios. Para sair tem que passar por dentro da água. Eles passam a máquina seguido aqui, mas só para fazer um buraco. Não, a rua... Pode fazer quase um ano que eles não arrumam isso aqui. Além dos constantes alagamentos, que inclusive obrigam as pessoas a criarem trilhas com tijolos para sair de casa, a má estrutura de um prédio oferece riscos a quem passa pela calçada. São uns ferros velhos e enferrujados, só que é uma obra do governo, né? Então, eles é que tem que fazer a manutenção e cuidar aquilo ali, mas nunca ninguém se interessou. Se conheces algum problema na rua ou no bairro onde moras, entre em contato com a TV Câmara pelo telefone 3222 1150, que a nossa equipe vai ir até o local. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Marcos Ferreira criticou o contrato firmado pela Prefeitura com a empreiteira Sersul para a realização da limpeza urbana da cidade. Segundo o vereador, a limpeza prevista em contrato não cobre a demanda. Disse ainda que a fiscalização da Prefeitura não consegue abranger todo o serviço de limpeza. Ressaltou a importância da Câmara convidar o poder público e as empresas contratadas pela Prefeitura para esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados. Também disse que acha importante que a Comissão de Serviços Públicos da Câmara saia às ruas para fiscalizar a limpeza. O vereador Anderson Garcia disse que considerou esclarecedora a visita do representante jurídico da Sersul na semana passada para tirar as dúvidas relativas ao contrato. Para o parlamentar, o serviço é insuficiente, mas é o que a Prefeitura tem condições de pagar. Também comentou o projeto dele de emenda à lei orgânica, que prevê que as famílias com mais de um filho consigam matricular todos na mesma escola. Para o vereador, a medida auxilia principalmente os pais na questão do transporte. O vereador Beto Z3 comentou a situação de calamidade pública na limpeza de vários pontos da cidade, que afeta principalmente os moradores da periferia, ressaltando que realizar esse serviço é responsabilidade da Prefeitura. Para o vereador, o preço do serviço de limpeza aumentou enquanto a quantidade diminuiu e a Prefeitura trata as vilas e a comunidade da cidade com descaso. O vereador Antônio Pérez comentou sobre a cartilha de regularização fundiária confeccionada e distribuída pelo gabinete dele. Para Toninho, a regularização dos imóveis e bairros é importante, pois além de dar a quem mora nos locais direitos de propriedade, auxilia a chegada de investimentos públicos nessas áreas. O vereador Rafael Amaral comentou sobre a visita dele a Brasília na semana passada, onde foi atendido pelo diretor do Departamento de Infraestrutura para a Inclusão Digital, Américo Tristão. Incluiu a cidade de Pelotas no programa de internet livre. Para o vereador, uma internet livre facilita o acesso de toda a população para as várias informações, inclusive aquelas de interesse público. O vereador também convida os parlamentares e o público em geral para audiência pública sobre o funcionamento da política de saúde mental em Pelotas, ressaltando a dificuldade em se conseguir um atendimento tanto na cidade quanto no resto do país. O vereador Marcos Cunha falou sobre a reunião com o representante jurídico da Sersul. O vereador disse que não ficou satisfeito e considerou que a empresa não presta nem mesmo o serviço prestado em contrato e a Prefeitura não realiza nenhum tipo de fiscalização. O vereador voltou a dizer que não considera razoável que uma prefeitura com 9.000 funcionários precise contratar uma empresa terceirizada. Sobre a reunião da Comissão de Saúde no Balneário dos Prazeres, o vereador ressaltou que foi um encontro de maior participação popular e que a unidade da região se encontra em completo descontrole, com problemas na falta de funcionários, péssima infraestrutura e até mesmo ausência de uma chefia. Solicitou aos demais parlamentares que se reúnam para fazer uma visita ao Ministério Público e realizar uma denúncia formal, especialmente sobre a situação dessa UBS, que é urgente. O vereador Osmar Campos falou sobre a audiência pública realizada ontem na Câmara de Defesa da Água Pública e criticou a ausência de representantes do poder público, principalmente do SANEP. O parlamentar defende o serviço público e é contra que o trabalho de abastecimento da cidade seja privatizado. O vereador Vicente Amaral comentou sobre a importância do Dia Mundial da Água, data criada pela Organização das Nações Unidas para a conscientização do homem no uso racional da água. Para o vereador, a lei municipal não prevê o uso racional de água e a administração pública atual é a primeira que vai fazer com que a população pague a água baseada no consumo e não mais por área construída.
O vereador Valdomiro Lima disse que a conscientização sobre o consumo consciente da água deveria ser feita todos os dias e não apenas no Dia Mundial. Sob a visita do representante da Sersul à Câmara, o vereador afirma que não é cumprido pela empreiteira nem mesmo o que a prefeitura paga para ser realizado. O parlamentar disse ainda que o cronograma de limpeza da Sersul precisa ser elaborado de acordo com a necessidade de cada bairro e não pela vontade da empresa. E cita ainda que no bairro Navegantes ele é muito procurado pela população para cobrar o serviço de roçado e limpeza de valetas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!